Olá a todos que nos assistem. Eu sou a Karina Simonato, para quem não me conhece, proprietária da empresa do escritório de advocacia Simonato Mendanha. Nós vamos dar início aí a uma sequência de lives, tá? Todo mês vamos complementar aí as nossas orientações jurídicas, né? Estamos fazendo vídeos, né? Fazemos orientações, mas também pensamos na live para trazer algum conhecimento a mais, seja para os parceiros, advogados, clientes. Acho que é importante para todos, né, que trabalham na área condominial. Acho que a live pode ajudar nessa instrução maior, né? Então, nós aqui que já assistimos muitas também, vemos a importância também da live para a gente trazer esse conhecimento aí geral, especialmente aos nossos clientes, tá? Hoje nós vamos ter um convidado especial aí da Polar, o Diego Silva. Vou fazer o convite para ele aqui, para ele adentrar aqui conosco, tá? O bonequinho. Aqui. Vamos ver. Olá, Diego, boa tarde. Olá, doutora Karina, boa tarde. Tudo Diego, bem? nós estamos te ouvindo. Deixa eu ver aqui. Oi, oi, oi. Nós não estamos ouvindo. Tira. Olá, Oi. fala, Diego. Deixa eu ver se estou Estão escutando. vendo? Agora estou. A questão era o fato de estar aqui com Eu também o ficava desse jeito. Tudo bem, Diego? É um prazer recebê-lo aqui na live da Simonato Mendanha. Quem está aqui é o Diego Silva, gerente da empresa Polar, Limpeza e Conservação e Portaria. E vamos nessa oportunidade trazer conhecimento aí na área de terceirização de serviços. Diego, fala um pouquinho aí da empresa, da Polar, os anos que já tem aí na área condominial. Está com a palavra, Diego. Prazer receber. Nós que agradecemos, doutora, pela oportunidade de estar participando com um escritório tão conceituado dentro do estado como o de vocês, né? Para nós é uma alegria imensa poder participar dessa live junto com vocês, para que a gente possa trocar um pouquinho aí de ideia, né, sobre os benefícios da terceirização de serviços em condomínio. A Polar hoje, doutora, tem 15 anos de mercado, né? A gente iniciou um projeto lá em 2008, a gente faz agora 15 anos de mercado, a gente está até planejando agora a comemoração dos 15 anos de mercado, dia 16 de junho, e graças a Deus, com aceitação muito interessante dentro do mercado, trazendo realmente qualidade, conhecimento, junto aos nossos clientes dentro desses 15 anos de mercado que a gente está aí nessa longa estrada aí, graças a Deus. Diego, e o que você nos diria assim sobre a contratação em condomínios da terceirização? Quais seriam os benefícios, a importância dessa contratação nos condomínios? Por que escolher a terceirização? A terceirização hoje, para os condomínios, eu costumo dizer que é a 8ª maravilha do mundo para o gestor, né? Onde você consegue concentrar todas as atividades terceirizadas junto à sua gestão, né? Então, quando você contrata uma gestão terceirizada, você consegue terceirizar a mão de obra de limpeza e conservação, de zeladoria, de portaria 24 horas, quando tem vigia, né? Os serviços agregados, que é aquele que a gente diz que é serviço de jardim, de piscina, caixa d'água, caixa de gordura, é um full service de atividades. Então, quando você consegue contratar uma terceirização para um condomínio, você tem uma tranquilidade de todos os serviços focados em uma única empresa, né? E focado realmente no resultado da prestação de serviço. E isso otimiza o tempo do cliente, do síndico, deixando ele mais livre para a sua atividade fim, que é realmente administrar o condomínio com excelência da forma que os mesmos administram.
Diego, muito isso, né? Nós que lidamos aí, né, como advogados, né, dos síndicos, nós temos realmente quantos problemas há quando não tem a contratação, né, dessa terceirização, né? Há problemas com funcionários, a falta de funcionários, aí o síndico tem que ver quem vai repor, como vai ser essa reposição, né? Por exemplo, uma portaria, que às vezes na limpeza, mesmo assim, faz falta, mas na portaria, por exemplo, quem vai substituir nesse porteiro que faltou? Então, assim, fala um pouquinho aí sobre essa ausência, qual é a medida que a empresa, né, quando terceirizada aí numa portaria, qual a atitude que a empresa toma aí? E tira a preocupação do síndico nesses casos. Realmente, a gente faz uma média de umas 300 propostas por ano, doutora. E a gente vê a dificuldade aonde o síndico ainda tem a mão de obra orgânica, ou seja, do próprio condomínio, né? Tem vários condomínios que tentam terceirizar, mas pelo passivo ser tão grande, hoje não conseguem mais terceirizar, né? E a maior dificuldade que me relatam é essa questão de mão de obra. Falta um porteiro, quem chamar, como chamar, né? Não está registrado, pode colocar no condomínio, não pode colocar no condomínio. Quando você tem uma empresa terceirizada, você consegue fazer a substituição em tempo real desse colaborador numa possível falta, num atestado, ou até mesmo cobertura de férias, sem custo adicional para o condomínio, que já está embutido dentro do contrato, com pessoas capacitadas, com pessoas treinadas, para que realmente o desenvolvimento e as atividades daquele cliente, né, ou do condomínio, não venham decair. Então, isso traz realmente uma segurança para o cliente. Né? É uma gestão totalmente qualificada de mão de obra, com treinamentos periódicos junto a esses profissionais, para que a gente realmente consiga alcançar a expectativa não só do síndico, mas de todo o complexo do condomínio, né? De todos os moradores. E isso realmente traz um resultado aí, de excelência aonde se existe a terceirização de serviço. É uma dificuldade muito grande que em condomínios que não conseguem terceirizar, principalmente por esse motivo, essa cobertura tanto de porteiro, como de auxiliar de serviço, ou do braço direito do síndico, que é o zelador, né? Então, quando você terceiriza, você consegue sanar a maioria desses problemas com profissionais devidamente treinados e capacitados para assumir o posto nesse tipo de situação. E fora também a questão, né, da preocupação que o síndico deixa de ter com a questão de 13º, né, a questão também de rescisões contratuais, né, que às vezes os valores são altos, né, para fazer as rescisões contratuais. Então, isso também o síndico deixa de ter aquela preocupação, né, quando tem a terceirização de serviço. Então, assim, são esses, né, Diego, os vários benefícios aí, que é realmente se preocupar o síndico em vários pontos aí que a terceirização traz essa tranquilidade, né? Justamente. Doutora, essa questão de passivos, né, financeiros ou trabalhistas junto com os colaboradores assim, uma mão na roda para o síndico. Né? Ele se preocupa realmente com todas essas volatilidades na questão de pagamentos, de benefícios. Né? Quando você terceiriza, você tem toda a responsabilidade da empresa junto a qualquer tipo de ação trabalhista. Né? Surgiu uma ação trabalhista, a gente exime o condomínio de qualquer tipo de responsabilidade, isso é contratual. Né? Quando a gente fecha o contrato, a gente encaminha os contratos para o jurídico. Eu acredito que a gente deva ter algum contrato em comum, a gente sempre encaminha para vocês, para analisarem, para realmente trazer segurança para o síndico. Esse é o principal foco de uma empresa terceirizada, ou deveria ser o principal foco, trazer segurança em todos os âmbitos. Né? E essa questão de 13º, férias, isso realmente otimiza muito a gestão do cliente e traz aí, muitas das vezes, aquelas pessoas que ainda não são acostumadas com a terceirização de serviços, principalmente em condomínios. Certo. Vamos falar de outro ponto agora, Diego, muito importante, a questão de demandas judiciais. Né? Nós sabemos aí da responsabilidade, né? Porque tem síndicos que não sabem, mas o condomínio tem uma responsabilidade subsidiária, né? Então, assim, a responsabilidade judicialmente, né? Se
se houver uma demanda judicial, vai se incluir o condomínio no polo passivo da ação, só que o condomínio será responsável subsidiariamente. Então, a empresa estando ativa, ela quitando o débito, fazendo acordo, ou uma eventual condenação quitando, está tranquilo, senão recairá sobre o condomínio. Mas, de forma contrária, né, se a empresa vier a fechar ou qualquer coisa nesse sentido, realmente o débito recairá sobre o condomínio. Então, por isso, é necessário sempre o condomínio estar verificando a situação da empresa, exigindo as guias, os pagamentos, averiguando questão de FGTS, dos funcionários que estão ali alocados no condomínio, para que se possa, né, ter todo realmente a verificar a situação e dar um bloqueio para não dar uma dívida lá na frente em desfavor do condomínio. Então, a pergunta que eu te passo, Diego, é como que a empresa, né, a Polar, se comporta diante de uma demanda judicial onde se incluiu, né, está a Polar no polo passivo, mas também se incluiu o condomínio como responsável subsidiariamente. Qual é a postura da empresa diante disso? Diante dessa situação, doutora, a primeira coisa que a gente faz é eximir o condomínio de qualquer tipo de responsabilidade. A senhora foi muito feliz quando a senhora expôs que o condomínio ele é coparticipante de qualquer tipo de ação trabalhista, desde que a empresa contratada ela não consiga responder pelas suas responsabilidades. Então, quando a gente inicia um condomínio, a gente mesmo indica, são 25 documentos de suma importância para ver a saúde financeira da empresa, a saúde jurídica da empresa, né? São certidões, eu costumo dizer, eu listo 25 documentos, eu não vou ler aqui, que não tomaria muito tempo, mas desde uma apólice de seguro social para os funcionários, a PPRA, a PCMSO, a LTCAT, são programa prevencionista de acidente de trabalho, é uma gama de documentos muito importante que o síndico tem que ter o cuidado de avaliar junto com o departamento jurídico, a senhora muito bem sabe disso, né? É nesse ato de contratação que o cliente consegue eximir qualquer tipo de problema, porque ele consegue ver a saúde da empresa. Porque quando eu recebo uma ação trabalhista, locação por aqui, quando dá algum tipo digamos assim, de ação ganha ou não, toda a responsabilidade é da Polar. A gente consegue resolver toda a situação, mas por quê? Porque a gente está rigorosamente em dia com toda a nossa documentação, né? Ela é primordial antes de nós assinarmos qualquer tipo de documento. E a gente passa, doutora, que eu acho que é importante a gente expressar, uma dificuldade muito grande com várias, né, empresas que às vezes vai no mercado, falta uma certidão, falta outra, e um alerta que eu deixo aqui para todos os nossos clientes e todos os síndicos que estão acompanhando essa live. Na contratação de uma empresa, observe com muita propriedade essa documentação. Essa documentação é importantíssima para que você tenha um contrato feliz, um contrato saudável, ao longo aí dos anos que você fica firmado com essa empresa. Para não acontecer, pelo comentário que a doutora fez no início da pergunta, para que a empresa não consiga honrar os seus compromissos e o condomínio seja obrigado a honrar esses compromissos, pois ele é coparticipante, né, doutora? Então, deixo essa dica, eu acho que é uma dica de muita importância, realmente, em fechar um contrato com a empresa terceirizada, solicite essa documentação, desde o número do CNPJ, Serasa, SPC, PROCON, todas as certidões, para que você realmente conheça a fundo, juridicamente e financeiramente, a empresa que você está colocando dentro do seu condomínio. Isso, Diego, eu acho assim, vou pontuar uma questão aí jurídica, né, que é o trabalho que a gente faz, quando há uma contratação de uma empresa de limpeza, portaria, conservação e a terceirização de serviço, é importante sim toda essa análise, né, da empresa, então o síndico fique sempre de olho, realmente verifique, né, pega referência, verifique documentação, vê certidões, vê como está realmente, né, se está tudo regular com a empresa, mas não só no momento ali da contratação, mas que também no decorrer dessa prestação de serviço, que o condomínio continue ficando atento, averigue essa situação. Nós até colocamos contratualmente, quando analisamos os contratos da terceirizada, nós vinculamos o pagamento à apresentação de alguns documentos.
Então, por exemplo, vou citar aqui guias de recolhimento de encargos sociais, cópia de guia de EPS, quitada, certidão negativa INSS e FGTS relativos aos funcionários, comprovação de recolhimento da FGTS também relacionado aos funcionários. Então, a gente coloca isso em contrato para dar mais segurança ao síndico, de realmente, né, no momento do pagamento, né, mensal que está se fazendo todo mês, ele verifica que a situação está regular, que os funcionários estão tendo os pagamentos devidos, que as guias, né, de FGTS estão sendo recolhidas. Então, o síndico, não só no momento da contratação, mas no decurso também da vigência contratual, fica muito atento à situação da empresa e à solicitação desses documentos. Então, nós, né, quando avaliamos o contrato, né, o nosso escritório sempre coloca a cláusula de exigir essa documentação para que possa, após, né, condicionando o pagamento, estar verificando essa documentação como está. Então, assim, isso é muito importante, sempre o síndico continuar essa avaliação constante, tá? Para depois não ter uma surpresa lá na frente. É até importante, doutora, só um parênteses, é muito importante o que a senhora pontuou aí. Até nos contratos da Polar, a gente coloca como cláusula o pagamento mesmo dessa documentação. Se eu não enviar essa documentação, o cliente pode bloquear o pagamento sem nenhum tipo de multa, sem nenhum tipo de situação. Então, eu acredito que realmente é uma segurança para o síndico, né, doutora? Quando você coloca isso em contrato, e uma coisa muito importante, um contrato que não tenha vigência, o que permaneça dentro do cliente, realmente a qualidade, a idoneidade, a segurança da empresa junto àquele cliente, né? Então, eu acho que toda essa documentação que a senhora pontuou, nós enviamos mensalmente para o cliente, né, via e-mail ou pasta, quando necessário, a gente manda físico para o cliente, para realmente que aquele cliente possa ter segurança em trabalhar com uma empresa terceirizada séria dentro do mercado. E vocês da área jurídica, principalmente a Simonato, ela é muito criteriosa nessa documentação, né? Até brinco que vocês arrancam o cabelinho do nosso pé da orelha. Realmente, mas por quê? Nós e vocês estamos no mesmo intuito, trazer uma excelência na qualidade da prestação de serviço para os nossos clientes. Essa é a razão de nós existirmos dentro do mercado, né, doutora? Se não for para isso, não teria uma razão de nós existirmos. Então, é realmente focar naquilo que nós fomos contratados, trazer uma segurança tanto jurídica, como financeira e como operacional para junto dos nossos clientes. Eu achei engraçado aí quando você citou que eu te arranco os cabelos, mas é que é desse jeito mesmo. Nós, quando avaliamos os contratos da terceirizada, eu acho que o síndico tem que ficar atento para isso e justamente ter escritório para avaliar é importante, porque as previsões de retenção de pagamento, então se há um descumprimento contratual da empresa, poder reter o pagamento, se há uma verificação, né, de que realmente não está havendo os depósitos em dia, de funcionário, FGTS, ou qualquer coisa que chegue ao conhecimento do síndico, ele verifica que realmente a situação é verídica, retém o pagamento, então você tem que ter cláusula contratual. Então, sempre ter observância, colocar prazos, questões de multa também. Eu verifico muito que as terceirizadas colocam multa para colocar aquela fidelidade. Só que aí o síndico nisso, coloca sempre assim, já avalia o contrato, tem isso. O prazo de vigência contratual é 24 meses, se rescindir antecipadamente, vai ter que pagar multa de tanto, né? Quantos meses são muitas multas que são aplicadas. E com isso o síndico se sente assim preso, né? Realmente na questão de ser obrigado a dar continuidade ao contrato, né? Mesmo estando insatisfeito. Então, é muito importante essa avaliação para excluir multa, deixar a questão igual o Diego está pontuando aí. Realmente, o bom serviço vai prender a empresa do condomínio. Eu acho que é isso que a empresa, né, toda empresa tem que se preocupar com isso. O bom serviço, com isso, ela permanecer no cliente. Com isso, vai ter até o nome da empresa para indicações e tudo, né? Acho que isso é muito importante. Então, a avaliação do contrato é fundamental para poder ter mais segurança aí o síndico e tomar medidas em caso de descumprimentos contratuais. Olha aí, a Paty Costa até fez uma pergunta aí, doutora, eu quero deixar ela para a senhora responder para ela. A empresa pode descontar o FGTS na folha de pagamento? A empresa pode descontar o FGTS na folha? Não, o que é feito é a empresa mesmo que faz o pagamento, né? Isso é a própria empresa que faz esse pagamento. Aí o que o condomínio pode fazer
é solicitar, né, sempre, todo mês, as guias para que ela realmente veja que está tudo devidamente sendo recolhido. É isso que tem que ser feito pelo cliente. Aí isso tem que ter a previsão contratual para estar vendo, observando e vendo a situação. Mas quem faz, né, é a empresa. Claro, claro. Outra coisa, Diego, mais uma questão aqui importante, assim, a questão de qualificação profissional. Eu vejo muitas vezes, assim, clientes, mesmo a questão da terceirização, às vezes uma reclamação de clientes no que tange a qualificar esses funcionários. Como que a Polar se comporta, assim, nessa qualificação, né? Dos porteiros, que a gente vê, às vezes, né, esse porteiro não sabendo se portar em relação aí ao recebimento de encomendas, de visitantes, né, as devidas identificações. Então, como que a empresa faz? O que a empresa tem de diferencial no momento que é uma terceirização na qualificação profissional? Teve até bom a senhora fazer essa pergunta agora, porque, consequentemente, o senhor Valcilione fez uma pergunta aqui para nós, eu vou ler ela. Sempre vejo que as empresas do segmento têm muita dificuldade com mão de obra. Como a Polar trata essa questão no intuito de fornecer uma mão de obra qualificada ao seu cliente? A pergunta dele até atrelou a da senhora agora. Do meu cliente, seu Valcilione, boa tarde, obrigada por estar aqui presente na nossa live. Muito obrigada. Legal. Então, respondendo ao Valcilione e à senhora, doutora Karina, hoje a gente trata essa questão com muito carinho, porque quem traz o resultado para a empresa realmente são os colaboradores lotados lá na ponta, né? Eu sempre falo que nós aqui da Polar, da gestão, da administração e da diretoria, somos só as cabeças pensantes dentro do projeto. Mas quem traz o resultado para nós? O colaborador que está lá na ponta. Então, o que a gente faz para tentar minimizar a dificuldade da mão de obra que a gente está vivendo aqui dentro do estado de Goiás nesse momento? É um treinamento contínuo que a Polar tem junto aos colaboradores, né? A gente foca muito nessa questão. Quando a gente faz a admissão desses profissionais, a gente tenta filtrar o máximo possível dentro da contratação para que a gente já possa sair ali na frente com a mão de obra mais qualificada possível. Quando a gente faz a admissão, esse treinamento aqui dentro da empresa, a gente brinca que a gente tem uma faculdade aqui dentro, né? Tanto teórica como na prática. Né? A pessoa realmente coloca a mão na massa mesmo, seja ele porteiro, para que a gente, quando encaminhar esse profissional para o posto de trabalho, ele tenha essa capacidade técnica desenvolvida aqui dentro da empresa. E o mais interessante que a gente foca muito, doutora Karine e Valcilione, é num treinamento continuado. Né? Mandou para o cliente, mandou para o posto, está tendo algum tipo de dificuldade, o supervisor da Polar ele está sempre a posto para ajudar, para orientar, para trazer um conhecimento para que esse colaborador realmente traga para nós e para o nosso cliente o melhor resultado possível. Então, hoje a Polar, a gente trabalha com a personalização de mão de obra, onde tem um supervisor só para portaria diurna, outro para noturna e um só para limpeza. Para que isso? Para que a gente esteja muito próximo desse principal nosso cliente. A gente fala que o principal cliente da Polar é o nosso funcionário, porque é ele que traz o resultado para a empresa. Depois o meu cliente secundário, que é o contratante. Então a gente faz de tudo para que entreguemos conhecimento técnico e prático para esse colaborador. Porque se a gente conseguir, dessa forma, trazer que o colaborador possa realmente desempenhar um ótimo papel de qualidade lá no posto de trabalho, a gente não tem dificuldade com aquele cliente. E como os contratos da nossa empresa não têm vigência, realmente a gente foca muito nessa questão de qualificação de mão de obra. Para quê? Para que o nosso cliente seja satisfeito. E tem dado tão certo, doutora, que hoje 99% das vendas da Polar é por indicação. Hoje a gente faz aí 1% de captação, quase zero de captação de novos clientes. 99% dos novos contratos que entram dentro da nossa empresa é por indicação. E o síndico ele só indica quando ele realmente está satisfeito com o serviço que a gente propôs no momento da venda para entregá-lo ali na continuidade do contrato. E eu brinco sempre, vender prestação de serviço, talvez é muito fácil ali no início, mas como a gente não tem vigência no nosso contrato, nós vendemos 24 horas do dia. E como que a gente vende 24 horas do dia? Na prestação de serviço continuado. Então tem que ter treinamento, tem que ter acompanhamento, para que a gente realmente alcance o ápice
da prestação de serviço daquele colaborador que está lotado ali junto ao nosso cliente. Certo, Diego, é isso mesmo. Bom, Diego, vou fazer umas pontuações aqui para a gente encerrar, mas vamos fazer um resuminho aqui dos benefícios que nós trouxemos, né, da terceirização. Então, aí seria realmente o ponto principal, realmente o síndico, né, ter realmente uma empresa que vai prestar aquele serviço de portaria, limpeza e conservação. É uma preocupação a menos, né, que o síndico já tem tanta preocupação, né, tanta coisa para cuidar, e no momento que terceiriza esse serviço, ele tem essa possibilidade de tirar um peso das costas, né? Sim. Na qual ele não vai ter preocupação na questão de quando falta funcionário, a questão também do valor, não vai chegar também com problemas de rescisões trabalhistas, vai ter o problema lá na frente com o 13º, né? Então, realmente fica mais confortável, né? Vamos dizer assim, no condomínio, com a terceirização, traz fica mais confortável realmente para o síndico manter ali aquele serviço, né? Principalmente nos condomínios maiores, né? Então, eu acho que esse é o principal benefício. E a questão também da responsabilidade aí, que no condomínio pontuamos que é apenas subsidiária, né? Mas os síndicos têm que ficar alerta, né? As questões da empresa estar devidamente, né, pagando esses funcionários, estar ativa, estar aí no mercado, né? Saudável, né? Vamos dizer, financeiramente. Então, são essas questões. E também a qualificação, que acho que, como foi pontuado aí pelo Diego, bem pontuado, é a qualificação profissional. Uma empresa na área vai ter aquele suporte, né, para poder qualificar esses funcionários, e ela vai constar até em contrato que ela é obrigada a fornecer esse serviço com qualidade, né, Diego? Claro. Claro. Eu acho que realmente, doutora, traz uma tranquilidade para o síndico, e ele fica tranquilo para fazer a sua atividade fim, né? Qual que é a atividade fim do síndico? Realmente administrar o condomínio, né? Quando o síndico tem a mão de obra própria, ele tem que preocupar com o que está sendo feito, como será, o que seria, o que deixa de ser. Né? E uma coisa que eu gostaria de pontuar muito, hoje eu devo ter mais ou menos aí uns 150 condomínios dentro de Goiânia. A gente está chegando aí a 1.800 funcionários dentro da nossa empresa. E muitos condomínios, doutoras, ainda não têm a assessoria jurídica. Eu gostaria de aproveitar e frisar essa questão, que é de suma importância a contratação de um escritório jurídico para o condomínio. Eu costumo dizer que isso não é uma despesa, isso é um investimento, né? É igual seguro de carro, você paga ele, nunca quer usar, mas o dia que tiver a necessidade, é o dinheiro mais bem empregado que você fez. Então, eu acho que a assessoria jurídica também é de suma importância. Eu gostaria de reforçar para os síndicos que nos ouvem agora, né, que contratem assessoria jurídica para que realmente você possa ter uma tranquilidade na sua gestão, trazendo aí uma segurança jurídica que falta em muitos condomínios, doutora, muitos mesmo, né? Ver isso como uma despesa. E nós aqui da Polar enxergamos isso como investimento. É um investimento que traz segurança, que o síndico pode colocar a cabecinha no travesseiro, saber que tem empresas sérias trabalhando por trás dele, né? Para ajudar ele na gestão e trazer o resultado. Então eu gostaria de enfatizar isso dentro dessa live, porque é importantíssimo. Não só os benefícios da terceirização, como é terceirizado igual a Polar, não. Mas o escritório de advocacia, e esse escritório de advocacia que seja focado em condomínio. Porque não adianta também contratar um escritório, né, doutora, que seja especializado no trabalhista, ou na imobiliária, ou em qualquer outra área. Não, tem que ser igual vocês, esse Monato, que tenha realmente um foco em condomínios. Porque daí você vai ter sucesso nessa gestão. Isso, né? O escritório de advocacia, até mesmo na questão da própria, no próprio contrato aí da terceirização de serviços, né? Desde havendo um escritório de advocacia contratado, nós cuidaremos desde a análise contratual, né? As pontuações das cláusulas necessárias nesse contrato para resguardar o condomínio, no decorrer desse contrato, qualquer orientação também jurídica necessária, notificações judiciais, às vezes para a empresa terceirizada que está, né, tá falhando em alguma coisa, avisos nessa prestação de serviço. Como escritório de advocacia, nós faremos, né,
essa formalização dessas notificações, não são números, né? E no momento também, lá na frente, surgiu uma demanda trabalhista, o escritório representa, né, o condomínio lá no que estará no polo passivo. No momento lá na frente queremos trocar de empresa, análise, né, para uma notificação de rescisão contratual. Então realmente, agradeço as palavras, Diego, realmente fundamental aí o escritório de advocacia para assessorar o síndico constantemente em qualquer tipo de contrato, né, que vigora no condomínio. Principalmente... Diego, pode falar. Não, eu queria só reforçar o que a senhora falou. Isso é de suma importância mesmo. E não é só na questão de contratos, né? Na vida do condomínio. Tem que ter assessoria jurídica. A gente sabe que a vida do síndico não é fácil. É muita demanda, é muita contenda entre os próprios condôminos, né? A gente vê muito essa questão. Os nossos porteiros vivenciam muito esse tipo de dificuldade. Uma reclamação dali, outra de lá. E até mesmo para saber até onde você pode ir, aonde você não pode. Quem vai falar? Assessoria jurídica. Né? Então, a gente fica muito feliz, doutora, de ter empresas sérias aqui dentro de Goiânia, igual vocês, que realmente respaldam o nosso cliente, e isso também nos traz tranquilidade. Né? Quando tem um escritório de advocacia por trás da gestão do síndico, traz uma segurança para nós, terceirizada também, porque realmente a gente vai trabalhar dentro daquilo que foi proposto. Então, reforçar mais uma vez. E até aproveito, viu, doutora? Acredito que tem alguns clientes meus aqui assistindo essa live, pode estar fazendo aí, apresentando o escritório de vocês, que é muito conceituado aqui dentro de Goiânia, para quem não conhece, passar a conhecer um pouquinho de vocês também. Obrigada, Diego. Olha, agradeço muito pela presença, pela participação, Diego, foi muito bacana. Eu agradeço mesmo por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco. Né? A Polar é uma empresa muito conceituada também, dos mesmos modos que você contou da Simonato, é uma empresa aí de 15 anos. Né? Nós temos a Polar em vários clientes nossos, né? E em números vocês estão há muitos anos, então isso mostra que a empresa realmente presta um bom serviço. Então, por isso também, tomei a liberdade de convidar a Polar para estar aqui numa live conosco, porque sabemos da idoneidade da empresa, e com isso, né, está bem representado aqui, através da sua pessoa e de qualquer um que estivesse aqui representando a Polar. Diego, muito obrigada, viu, pela participação, agradeço muito, foi muito bacana. Nós que agradecemos pela oportunidade, nos colocamos à disposição de uma eventual necessidade, doutora, pode contar com a Polar. A gente está aqui para somar com vocês, né? Somar nessa seara que é tão grande aqui dentro do nosso estado, e tenho certeza que teremos muitos e muitos clientes em comuns aí, porque realmente são duas empresas sérias que trabalham pro bom desenvolvimento da qualidade de serviço dos nossos clientes. Muito obrigado, um abraço a todos que puderam participar aí da nossa live, acompanharam aí pelas redes sociais. Estamos aqui à disposição de cada um. Para eventual dúvida, pode estar chamando a gente, que a gente está aqui para somar com vocês. Obrigada, Diego. Obrigada a todos que participaram, viu? Um abraço. Fica com Deus.